combate ao trabalho escravo, né, praticado, realizado pelos auditores fiscais do trabalho, ele é, sem dúvida, uma das atividades principais que nós realizamos. Sempre a gente se choca com a situação que a gente encontra, porque no grupo de trabalho escravo a gente lida com o que há de pior, né, no mundo do trabalho. O ser humano é capaz ainda de submeter o trabalhador a condições ainda mais desumanas, mais degradantes. O trabalhador que não tem sanitário, não tem local para satisfazer as suas necessidades fisiológicas, não tem água, não tem comida, não tem alimentação, não tem lugar para dormir. Muitos deles dormem no chão, muitos deles dormem ao relento, muitos dormem com uma cobertura de lona que é incapaz de aguentar o primeiro vento. E é essa situação que a gente se depara no campo brasileiro. Animais tratados melhores do que trabalhadores. E a exploração do trabalho escravo é a forma mais aviltante, mais absurda, mais extremada de exploração. Logo você raciocina que a atuação do auditor fiscal para impedir, para combater, para erradicar o trabalho escravo, que justifica até a existência também da auditoria fiscal do trabalho. A criação da lista suja de empregadores flagrados explorando o trabalho análogo de escravo foi um dos pontos mais positivos que nós tivemos ao longo desse tempo. Da transparência, uma transparência necessária e para que a sociedade conheça o que nós estamos fazendo. E mostrar para a sociedade quem são as pessoas que ainda exploram trabalhadores nessas condições. E manter a lista suja em vigor, com critérios técnicos e objetivos, que é aquilo que a gente faz ao longo desse tempo, é fundamental para a continuidade e o avanço do combate ao trabalho escravo no país. Uma vez eu fiquei tão injuriada, tão indignada de entrar numa fazenda onde tinha o trabalhador que tinha fugido estava cuspindo sangue da surra que levou, onde nós encontramos um menino de 15 anos que foi visitar o pai e se tornou escravo também, porque ele achava que o pai era livre e não pôde sair. E o menino estava febril e o pai tinha desistido de uma remuneração um pouco maior, que nunca ficava para eles, né? Era sempre compensada com comida e tudo mais, para cuidar desse menino que estava febril. Exemplo disso, eu posso citar uma fiscalização e um resgate de trabalhadores escravos que a gente fez no estado do Maranhão, e os trabalhadores eles ficavam ao lado de um zoológico. O empregador, o patrão, o fazendeiro, ele submetia os trabalhadores à escravidão e, ao mesmo tempo, ele tinha um zoológico lá. E os trabalhadores eles eram submetidos a condições mais vulneráveis, mais precárias que os próprios animais da fazenda. Em São Paulo também a gente teve oportunidade de atender uma denúncia de trabalhadoras domésticas filipinas que estariam sendo traficadas para o Brasil, porque elas trabalhavam muitas horas por dia. Elas sentiam muita necessidade de comer, porém a comida comprada acabava antes da hora e o empregador não entendia que precisava comprar mais, achava que era o suficiente, né? E tinha essa restrição de não poder comer nada da casa. Quando nós chegamos lá, ele contou a história de um resgate dele, onde ele, na verdade, ele foi liberado da fazenda, tiraram a ração dele para ele ter fome e ir embora. E ele foi e queria voltar para o estado dele e não conseguia porque havia barreiras policiais no caminho e como são roubados os documentos dele, como foram roubados, e ele não era maltrapilho, como ele disse, parecia um mendigo, então a polícia separou quem tinha documento para um lado e quem não tinha para o outro. Aí disseram que ele era um vagabundo e tudo, que ele não podia prosseguir no ônibus. Aí ele disse, mas eu sou um trabalhador, eu sou uma pessoa de bem. Aí o policial disse assim, você tem alguém aqui, alguma testemunha que prove que você é um trabalhador? Ele disse, tem, sim. Ele disse, quem? Ele disse, minhas mãos. Essas são mãos de trabalhadores, uma mão horrorosa, toda cheia de calos, de corte, de tudo. E a polícia disse, sua testemunha valeu, e deixou ele seguir. Tem uma trabalhadora que, em relação à quantidade de comida, relata que, como a comida dela acabou,
e ela precisava. A carne que era comprada para ela era pouca e acabou antes do prazo de novas compras. Daí ela passou a usar a carne do cachorro. Então isso mostra um tratamento indigno e a forma como o empregador lidava com a trabalhadora. Essa é a condição degradante. A condição degradante ela é muito objetiva, ela está muito clara para quem vai lá na frente, vai no campo e vê aquilo. Está na água, está na comida, está onde dorme. A partir de 2012, os números de resgate na área urbana começaram a superar os resgates da área rural. E, coincidentemente, de lá para cá, surgiu uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender a lista suja, que manteve a lista suja suspensa por 2 anos. A partir dali, nós tivemos a desvinculação no orçamento federal, no plano do orçamento federal, dos recursos destinados especificamente para a fiscalização do trabalho escravo. Desde 2012 não há mais a vinculação expressa dos recursos para a fiscalização do trabalho escravo, e de lá para cá os recursos têm caído e nós temos iniciativas cada vez mais ousadas, como por exemplo foi a reforma trabalhista, como, por exemplo, são os vários projetos que tentam mudar o conceito do artigo 149 do Código Penal brasileiro, o conceito do trabalho escravo, como foi a portaria 1129. Então, nós estamos assistindo a um fortalecimento do antigo lobby contra as práticas dedicadas a erradicar o trabalho escravo, contra as autoridades que se dedicam a combater o trabalho escravo, como o caso dos auditores fiscais do trabalho, para que tenham, por meio desse ataque, enfraquecida a política nacional de erradicação do trabalho escravo. A exploração do trabalho escravo, a exploração da mão de obra no nosso país, sem qualquer limite, negando, inclusive, a nossa Constituição Federal de 88, que confere dignidade à pessoa humana como um dos fundamentos da nossa Constituição. Tivemos alguns avanços nesses 20 anos, ao longo dessa história. A criação do seguro-desemprego para o trabalhador resgatado foi essencial para tirar esse trabalhador do ciclo da miséria, do ciclo da pobreza. Com a atuação dos auditores fiscais do trabalho, nós assistimos a um fortalecimento da punição na esfera trabalhista, essa que é levada ao judiciário trabalhista pelo Ministério Público do Trabalho. De 2010 a 2016, foram alcançados cerca de 2.500 trabalhadores em ação de combate ao trabalho escravo. E foram resgatados 1.500 trabalhadores. O próprio surgimento do Grupo Móvel, sem dúvida nenhuma, foi uma medida de fortalecimento, uma medida de reconhecimento da nação brasileira. De 93 até 2003, se foram 10 anos, e a gente já conseguiu em 2003 o quê? Avanços institucionais, como seguro-desemprego, como a mudança do conceito. Mas, nesse momento em que a gente fluiu melhor dentro da instrumentalização, a gente também teve a nossa maior perda, que foi 2004, a perda dos nossos colegas na chacina. A chacina de Unai foi o maior golpe contra o Estado brasileiro. Foi um duro golpe contra o combate ao trabalho escravo. Eu me lembro que no dia 28 de janeiro de 2004, estávamos na região de Redenção, no Pará. Tínhamos saído 4, 5 horas da manhã, onde fizemos flagrante trabalho no agro de escravo. E passamos o dia sem contato, sem notícias, celulares fora de área. Quando retornamos para a cidade, por volta de 11 da noite, ainda sem almoçar, paramos num restaurante e fomos surpreendidos com a notícia no jornal de que os colegas tinham sido assassinados em Unai. Foi difícil. Teve choro, teve reações de todo tipo. Ficamos sem acreditar, inicialmente, do que um ser humano era capaz de fazer com o outro que estava simplesmente defendendo a vida de trabalhadores. Nós, ao tempo em que
Nós temos mais de 22 anos de história do Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, que resgatou mais de 52 mil trabalhadores nessa história de atuação institucional. Nós temos hoje, à medida que evoluiu o Grupo Móvel de Trabalho Escravo, também amargado o pior quadro dos últimos 20 anos da Auditoria Fiscal do Trabalho. Hoje a gente tem mais de 1.000 vagas, cargos vagos dentro do Ministério do Trabalho por falta de concurso. Tem regiões que não existem auditores fiscais para atender uma denúncia, uma simples denúncia de falta de registro de carteira de trabalho assinada, a uma denúncia mais grave, que é uma situação de trabalho análogo de escravo. Será que o Brasil, será que o Estado brasileiro quer continuar aceitando essa forma de exploração do trabalhador? Ou será que a gente quer mudar essa situação? Nós não podemos admitir que no nosso país tenhamos iniciativas de retrocesso e que nos coloque aí 100, 200 anos atrás na história. Por isso, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, em todas as instâncias, dentro do Congresso Nacional, articulado com a sociedade civil organizada e individualmente na relação com os sindicatos e com outras organizações, busca estabelecer parcerias, pontes para aumentar o conjunto de defensores da nossa Constituição e defensores da dignidade da pessoa humana.